Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 7 de março. O Ibovespa apresentou uma estabilidade, mais 0,33%, um candle de indefinição, que submete a um movimento de baixa se houver a perda da mínima do pregão de hoje, 48.746 pontos, ou seja, um movimento de baixa, correção aqui no gráfico diário. Por outro lado, se continuar mostrando força por parte dos compradores, a sinalização mais relevante, no meu entender, seria romper a máxima do pregão de hoje, 49.639, o que aumentaria a chance do Ibov passar a trabalhar aí acima dos 50 mil pontos, mesmo estando esticado aí para cima no curtíssimo a curto prazo. No mini índice, cheguei a recomendar operações na ponta compradora, somente uma foi executada, foram 3 recomendações. Pegando aqui no gráfico 60 minutos, dentro do que a gente já tinha abordado na última videoanálise, a minha intenção era buscar operações na ponta compradora se houvesse alguma sinalização de força rompendo aqui essa região, vindo aqui para cima dos 50.085. Fez isso na primeira hora de pregão. Visto isso, cheguei aqui no gráfico, olhando o gráfico de 10 minutos, dando aqui um zoom menos, o pregão começou abrindo com gap de baixo, foi lá em cima, e dentro dessa correção, minha expectativa seria entrada aqui numa sinalização de alta, ou seja, na quebra da sequência de máximas descendentes do G10, para buscar o que? A continuidade do movimento de subida, ou seja, um pivô de alta dentro do pregão. Não fez isso, acionou a entrada aqui nesse ponto. Depois de ter feito esse candle de subida, encurtei o stop para esse nível aqui, mas logo na sequência, na perda desse candle, da mínima desse candle, já foi uma sinalização bem negativa, porque aqui tentou romper as máximas, a máxima do dia, vamos dizer assim, e não conseguiu. E aí na sequência perdeu a mínima, gerando o sinal de saída da posição comprada, trazendo então uma perda de 0,42% e uma redução do capital total de 0,27%. As outras duas entradas eu recomendei primeiramente pelo gráfico de 60 minutos, foi aqui se rompesse essa máxima. Depois dessa pancada aqui no gráfico de 60 minutos, um forte candle de baixa, revertendo um forte candle de alta, não deu continuidade. Então se rompesse essa máxima que logo no início dessa hora de pregão, era o meu interesse de executar essa entrada. Então ficou enrolando para gerar aí a entrada, enrolando que eu digo aqui seria o ponto de entrada, ficou aqui travado para gerar essa entrada, e quando estava mais próximo de gerar a entrada, da forma como estava vindo a subida, eu cancelei a entrada na expectativa que não teria, ou seja, tanta força assim para cima. E terminou acontecendo, até andou um pouquinho, uns 200 pontos, mas depois voltou. E aí eu optei por quê? Porque eu cancelei, porque demorou para acionar, e eu optei para fazer a entrada se houvesse chamado pullback, bate ali no patamar de antiga resistência, funciona como suporte. Recomendei compra aqui, também não foi acionada, veio aqui para cima e depois desandou aqui para baixo, mas ainda sem perder, sem sair daquela região central aqui, ou seja, basicamente o dia ficou bem indefinido depois da minha primeira entrada, na expectativa que fosse andar aí para cima. Também estava atento para baixo, mas abaixo dessa região aqui de suporte. Terminei não executando mais nenhuma operação no pregão de hoje. Para o pregão seguinte, ficarei atento para a ponta vendedora, principalmente na perda aqui após perder esses 49.215, enfim, abaixo desse patamar aqui de suporte, e vindo para cima dos 50 mil pontos, ainda continuarei olhando para a ponta compradora. Na sequência, temos aqui para comentar a PetroR4. A Petro no pregão de hoje apresentou alta de 2,08%, um candle mais também de indefinição, mas segue o mercado aqui, pelo menos na Petro, sem perder a mínima do pregão anterior, assim como aconteceu com o Ibovespa. A perda da mínima de hoje, 6,95, aumentará a chance de um movimento de baixa, ou seja, para fechar aqui esse gap na faixa dos 6,80, suporte 6,80 e depois 6,57, e depois disso teria um gap em 5,65, bem mais distante nesse momento. Difícil de não dá para descartar nada devido a um movimento mais, vamos dizer assim, fora atípico do mercado nesse momento, mas depois de tanta força apresentada aqui para cima, fica difícil de ter uma perspectiva, ou seja, falar que é mais provável a Petro vir aqui direto no movimento forte para baixo. Não dá para descartar nada no mercado, mas nesse momento não vejo isso como o mais provável no movimento de correção em cima desse ativo. A superação da máxima de hoje, 7,53, reforça a chance de ir lá bater efetivamente na região de 7,90 a R$ 8,00, zona de resistência para a Petro. Na Vale 5, o dia ainda foi de alta de 9,04%, abriu já com um gap de alta e permaneceu lá em cima. O mercado, de maneira geral, abriu e ficou mais lateral. Então aqui a gente tem a abertura e olhando ficou mais lateral a Vale, mas ainda assim se sustentando acima da região de antigo topo,
aí terminando ainda o pregão apresentando um fundo ascendente. Se abrir o próximo pregão já revertendo esse fundo, aumenta a chance de quê? Porque perderia essa mínima aqui de hoje, 12,16, aumenta a chance de entrar um movimento de baixa para testar aqui provável teste dessa região de suporte proporcionado por esse gap na casa aí dos R$11,08 até os R$10,96. Lembrando, se a videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza dê um like aí nela, um joinha aí no YouTube. Brasil Foods, cheguei a recomendar uma compra hoje na Brasil Foods, se chegasse a romper aqui os 53,76, ela rompeu isso. Eu gostaria que isso acontecesse a partir da segunda hora de pregão. Eu recomendei antes de fechar a primeira hora de pregão, porque o Ibov começou a cair, logo depois de ter feito ali, logo depois da abertura começou a cair, a minha expectativa é que ela não rompesse já na primeira hora de pregão. Passei a recomendação e ela terminou rompendo na primeira hora de pregão. E observe, diferentemente da CETIP, ela não conseguiu se sustentar acima da resistência, que foi um ponto negativo. Fechou aqui em 52,86, o stop da posição está localizado aqui na faixa dos R$ 52,39, com risco de 2,57%. É importante ressaltar que seria interessante para esse papel abrir o pregão já rasgando aqui para cima, ou seja, para ter uma melhor perspectiva, voltar a romper de novo a região dos R$ 53,76, aumentando a chance de ter um movimento mais forte aqui para cima. Por outro lado, a perda da mínima de hoje anula aí essa sinalização positiva que foi feita no pregão de hoje, que basicamente ela quebrou ali uma sinalização de baixa do pregão passado, com ela superando essa máxima aqui. Se ela vier aqui para baixo, aí já traz uma sinalização novamente apontando um pouco mais para baixo aqui, até mesmo para uma indefinição no curtíssimo prazo aí em cima de Brasil Foods. Depois disso temos BBDC4. O BBDC4 terminou o dia com queda de 2,82%. Chegou ali a perder a mínima do pregão anterior, depois tentou subir de maneira mais fraca. O fato principal é que, se for arriscar alguma operação na ponta vendedora para um fechamento aqui desse gap, um dos pontos de entrada, no meu entender, seria que a perda pelo G60 aqui dos 25,84, poderia trabalhar com stop curto acima, se abre caindo e perde os 25,84, trabalha com stop curto acima dos 26,30, tentando pegar aqui um movimento de baixa até o fechamento desse gap. Isso traria mais ou menos aqui, pelo menos espaço percentual na faixa de uns 4,7% a 5% em cima dessa possível operação. A YouTube 4 também faria algo nesse mesmo sentido, caso não confirme, ou seja, não abra aí subindo. Então seria uma das possibilidades de você trabalhar contra a tendência para uma operação mais curta, de prazo mais curto, podendo ser até um day trade. E por último, SUS B5. SUS B5 no pregão de hoje apresentou queda de 2,12%, mas a semana passada foi muito ruim para a ação perdeu ali várias semanas anteriores, inclusive aqui ela estava superando a máxima do mês passado, e em 3 pregões ela já estava perdendo tudo, mínimas de semanas anteriores, inclusive a mínima do mês passado. Sinalização negativa que tanto ela como o Fibria trazem a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora, caso esse movimento aqui de correção não ganhe muita força para cima, ou seja, tentar pegar aqui alguma sinalização de topo descendente no gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço e até o próximo pregão.